Olá, sejam bem-vindos ao Mindful Play, o seu canal de autoconhecimento e jogatina. E aí, como é que estamos? Tudo certinho? Tudo na paz? Isso aqui é um abraço. Curte o canal, se inscreva fazendo favor e muito obrigado, viu? E hoje, o tema da noite era deixar para depois. Então, eu lhe pergunto, quantas vezes você precisou realizar uma tarefa importante, mas no fundo você não queria fazer ela, né? E quando você percebeu, você estava deixando lá para depois, e para depois, e para depois. Isso não acontece, né? Quase não acontece com a gente. Eu vejo que hoje eu tava sem saber o que eu ia falar. E acabei... Tudo que eu ia fazer quando eu ia pesquisar alguma coisa, procurar um livro, algo para ter uma ideia para fazer esse texto, escrever o texto para falar aqui no vídeo, eu simplesmente travei. Eu fiquei olhando Reels, fiquei olhando YouTube, coisas assim. Daí eu respirei. Volta, vamos focar. Fui, escolhi um livro. Dei uma lida. Esse livro aqui é bem interessante, aqui ó. 9 segredos para uma meditação bem sucedida. Eu comecei a ler, li bastante, e li algumas partes que eu achei interessante. Comecei a refletir. Também pesquisei alguma coisa sobre concentração, esse livro aqui. Tem outro sobre meditação aqui. Eu tenho uma estante com vários livros, então quando é físico, a gente consegue se concentrar mais. E eu consegui escrever o texto de hoje. Porque quando a gente deixa tudo para depois, é aquela, sabe, aquele famoso, né, procrastinação. É um reflexo do nosso estado interno, sabe? E mostra quando a gente tá evitando alguma coisa, uma ação ou não. Nesse caso, não é que eu estou evitando a fazer a live, na verdade eu gosto muito. Mas o processo de criar e o processo de escrever, de fazer um roteiro, ele querendo ou não, ele desgasta um pouco, né? Você saber o que eu vou falar. Eu já falei bastante temas aqui na live. Então, às vezes eu fico sem assunto de que eu falo. Mas isso fica um pouco complicado, não é? Então, por que é tão difícil de fazer as coisas que a gente precisa? Às vezes nós queremos muito. E também nós fazemos, porque o nosso cérebro, ele é acostumado a fazer coisas mais fáceis para evitar o gasto de energia. Então a gente vive num mundo que acostuma a nossa mente a estímulo rápido, emoções intensas, recompensas imediatas. O nosso cérebro, ele sempre adora uma novidade, sabe? Um movimento, uma vibração, uma emoção bem forte. Mas quando a gente se depara com uma tarefa simples, um lavar de louça, varrer a casa, alguma coisa parecida, até ler um livro, né? Ou tarefas repetitivas que exigem concentração profunda, nós sentimos muita dificuldade de fazer isso, né? Principalmente aqueles que têm o cérebro mais TDAH, que libera pouca dopamina com incentivos a tarefas importantes. A dopamina não é liberada, então né, ferra um pouquinho com a vida do TDAH, né? Então nós sentimos dificuldade de executar algumas ações simples. E o deixar para depois, ele surge como um alívio momentâneo, né? No momento é tipo prazeroso você assistir um Netflix, assistir alguma coisinha, ou em vez de fazer uma comida, você pedir um iFood, né? Mas na verdade isso aprisiona a nossa mente. Aprisiona a gente no ciclo de dispersão e cansaço. Cansa mais, porque querendo ou não, a gente, depois que passa
o tempo e nós olhamos, nossa, eu deveria ter feito isso. E esse pesar, essa auto-julgamento, autocondenação deixa a gente mais pesado, não é? Então, as redes sociais, elas intensificam esse ciclo. Eu já falei sobre isso, mas nesse caso hoje encaixa muito bem, porque a rede social, ela tem vídeos curtos, conteúdos fáceis, divertidos. Meu, que legal, né? Você pega um negócio engraçado pra caramba, daí manda pra todo mundo, e todo mundo responde com carinha feliz e alegre. É legal, é um prazer imediato que deixa a gente bem, né? Só que quanto mais a gente consome, mais difícil encarar nossos afazeres que a gente precisa fazer. As coisas que a gente realmente precisa fazer: estudar profundamente, ler, manter uma concentração. Todo o trabalho que isso dá gera muito esforço, né? Esforço pra caramba. Então bate o sono, a mente fica cansada, o peso aumenta, né? Então o vício mental, ele é tão prejudicial quanto qualquer substância química que chamamos de drogas, né? Tipo álcool, qualquer coisa parecida. Então porque vai roubar nosso tempo, vai deixar nosso cérebro viciado do mesmo jeito. Então o vício mental, não somente ali no Reels, ali no TikTok, mas também séries ou conteúdo, coisas fáceis. Tudo que é digital ali, que é palpável, que é fácil de acesso, deixa o cérebro pissadinho, porque não traz muito esforço para executar. E quando a gente está acostumado com conteúdos fáceis, coisas difíceis fica mais difícil de fazer. Se a gente olhar para o passado, a gente vê que civilizações inteiras buscaram maneiras de lidar com essa natureza inquieta da mente. Na Índia, nossa, tem muita coisa boa, muito conteúdo bacana, mestres, livros antigos que falam sobre meditação, sobre concentração e autoobservação. São como se fossem caminhos para a clareza mental. Esses ensinamentos não apenas são práticas espirituais, mas também oferecem ferramentas para compreender a si mesmo. Então, muitas das vezes a gente tem aquele preconceito de a Índia cheia daqueles montes de Deus macacos, aquela cidade lá que é infestada de rato, as vacas andando na rua, mas ela esconde muitos conhecimentos fantásticos, assim como o yoga, e foi a base também da minha melhoria interna. A yoga me ajudou bastante. O yoga, ele ajudou muito, me ajudou a concentrar um pouco mais, a estar mais conhecido de mim mesmo. Então, muitos mestres trazem muitos conhecimentos a gente colocar em prática. Inclusive aquele livro que eu mostrei ali é de um mestre indiano. Existem muitos livros assim, é muito bacana você conseguir parar para fazer uma leitura bem legal e descobrir um pouco mais sobre si mesmo. Então, a gente gasta muito tempo, sabe, para ter uma boa carreira, ganhar dinheiro, conquistar os bens materiais, mas raramente a gente se dedica a aprender como ser melhor, como se tornar melhor, conquistar a si mesmo, né? E tipo, fazer um esforço para não ser pego pela armadilha do ócio e das coisas fáceis e conteúdos rasos. Na escola a gente aprende a competir, mas estudar um negócio lá, uns assuntos que a gente não quer no momento, mas e deixa a gente mais afastado dos estudos, né? Não é mais difícil, não tem algo que realmente mostra o que a gente quer. Ou se a gente gosta mais de português, parece que a gente não é focado naquilo. O conhecimento é amplo, tem que aprender tudo.
Você não aprende o que você realmente quer aprender. Então isso deixa a mente mais cansada de aprender coisas que você não quer aprender. Mas também é necessário você aprender vários assuntos para melhorar e deixar o seu cérebro mais inteligente. Quando a gente é criança, isso é muito importante. Então, mas também a escola não vai ensinar a gente olhar para si mesmo. Ela não vai ensinar a gente a cultivar o bem-estar mental. Então, o resultado disso é de toda a trajetória humana é uma sociedade que valoriza o fazer, mas esquece o ser. Então, para quebrar esse ciclo de procrastinação, é a percepção, sabe? É olhar para a semana improdutiva, uma semana que você não produziu muito bem, e sentir mesmo a indignação de ver quanto a gente podia ter aproveitado aquilo. Chega no final do dia, nossa, um sábado eu não fiz nada. Sabe? Começar a perceber que quanto mais dói, mais a gente sente a vontade de fazer algo para melhorar. Reconhecer as armadilhas mentais, reconhecer as distrações e decidir a pouco retomar o controle da nossa própria atenção, do nosso próprio ser. Então não trata de a gente eliminar completamente o prazer simples. Você não pode ver um filme, uma série. Mas equilibrar, né? Sabe? Ler o livro. Mesmo se não conseguir, eu não consegui ler mais do que 5 páginas. Bom, beleza. Eu não consegui refletir o conteúdo. Mas uma persistência, uma hora vai. Ler de novo, reler. Porque o ato de ler, ele é você perceber as palavras, sentir o que o livro quer trazer. Não simplesmente ficar lendo sem parar e sem saber. Daqui a pouco você leu. Peraí, o que eu tava lendo? Que assunto que estavam mostrando aqui? Mas é isso. Ouvir uma boa música, parar, escutar uma música, caminhar em silêncio. Domesticamente, para estar presente no aqui e agora é muito importante. Então, quem medita, é muito legal meditar. Aprender a observar os próprios pensamentos. Eu sempre falo sobre isso, sobre meditação. O canal é Mindful Play, né? Então, quem aprende a observar, descobre que controlar a mente não é sufocar, ficar botando peso. Nossa, eu tenho que parar de pensar nisso, eu tenho que parar de fazer aquilo. Nossa, eu preciso fazer isso, eu preciso daquilo. Não. Não é você controlar e sufocar a sua mente com pensamentos nocivos para si mesmo. Se arrepender do que você não conseguiu fazer. Mas sim suavizar a mente. Perceber, ok, eu fiz. Ok, tudo certo. Não deu para estudar. Tranquilo. Hoje eu parei, estudei. Pô, legal. Pô, começa a valorizar. Nossa, eu consegui ler um livro. Ó, que parabéns para mim mesmo. Deixei o celular de lado. E não se julgar por estar fazendo. Isso consome muita energia mental. E daí, nesse processo, a gente percebe o verdadeiro caminho. Não é deixar para depois, mas sim escolher o que vale a pena viver. E não somente só forçar a se esforçar, mas sim encarar com leveza aquilo. Legal. Hoje eu vou buscar ler o livro. Uma página. Consegui ler. Legal, volta pro Reels. Depois, vou ler de novo. Ler 2 páginas. Depois volta pro Reels. O cérebro também precisa disso até se acostumar a coisas mais pesadas. E é isso, gente. Obrigado, falei bastante aqui. E que você possa curtir cada vez mais a si mesmo.
Admirar-se a si mesmo por cada conquista, pequena conquista que seja. E claro, que você possa curtir o canal, se inscrever, fazendo um favor e assinar o sininho. Muito obrigado, viu? Valeu mesmo.